Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, o André. Ele é um grande amigo e também dono do Café Delícias da Vida. O nome do episódio de hoje é Do Giz ao Grão, como um professor revolucionou a sua história através da educação para abrir uma cafeteria e tem revolucionado também a cultura de Itanhaém. Seja muito bem-vindo, André. Se apresente um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Bom, você já fez uma breve introdução. Eu sou o André. No decorrer da minha vida, eu acho que o mais marcante que me formou na minha profissão assim, foi a docência. Tive 19 anos de sala de aula, então foi o que me moldou e deu a identidade no mundo do trabalho. Mas, a partir disso, também sempre estive vinculado à cultura, mas isso a gente discute no decorrer do Isso aí. episódio. Isso vocês vão saber no decorrer do episódio. Bom, o primeiro quadro do Joycast é o clássico Tá na Cara, que são perguntas rápidas para você manter ali o papo de maneira breve, para a gente introduzir o assunto para o pessoal ficar interessado, assistir até o final. Então, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui, você completa a frase ou você responde de maneira breve. Começar primeiro com uma polêmica. Quem toma café com açúcar é Desinformado. Dá tempo de eu explicar? tá. Tá. Desinformado, que talvez assim não tenha conhecimento sobre o mundo do café de uma maneira mais abrangente, a ponto de saber que há cafés, por exemplo, os cafés especiais e até alguns cafés gourmet, que assim eles têm uma doçura natural e sabores que são muito mais interessantes se eles forem explorados sem o açúcar ou o adoçante ou algo que o valha. Tem muita gente que fala que o açúcar, ele tira o sabor do café. Ele mascara, né? Mascara muitas notas, muito do sabor. Quantos cafés por dia você costuma tomar? Eu, trabalhando na minha produção matinal, 2 grandes. Quando eu chego na cafeteria, eu faço a prova para saber da regulagem da máquina, mais um expresso, no correr do dia mais uns 3, Meu 5, Deus do 6 céu. cafés. Já tá um corpo super acostumado, nem faz tanta diferença. Não, Nossa, um cafezinho para dormir, vai que vai. e como que faz mais sentido para você? O café faz parte da conversa ou a conversa faz parte do café? Depende da circunstância, depende da circunstância. Eu já tive bastante gente que eu conheci ali, e que se achega no café pelo ambiente. Então, assim, às vezes não tem nem esse hábito do café, seja de qualquer cafeteria, muito menos dos cafés especiais, mas chega pelo ambiente. Às vezes tem gente que volta porque de manhã eu dei bom dia, que eu acho assim uma trivialidade ser simpático com as pessoas, independente de se vai ser consumidor, cliente ou algo que vale, assim. E voltam pela simpatia, fala: "Voltei para tomar um café. Você me deu bom dia", às vezes eu nem lembro quem foi a pessoa, porque cumprimentei e fui simpático. Então, às vezes, é a conversa que engaja e traz para o café, às vezes são as pessoas que já vão pelo café e se apercebem pelo espaço. Verdade. E já aconteceu de alguém ir tomar um café e sair com um plano de vida? Plano de vida eu não digo, né, até porque eu não sou referência, mas talvez com algo adiantado para terapia, assim, É, bem debatido, assim, bem esmiuçado. a gente brinca que o André tá sempre lá conversando, porque sempre tem gente conversando e querendo saber. E lá no café tem muito livro, também tem muitos eventos culturais, então acho que promove isso também. As pessoas já conseguem identificar que você é uma pessoa que gosta de conversar, de cultura, tudo, né. E qual que foi o papo mais inusitado quando você fazia um cappuccino? O mais inusitado Pô, o mais inusitado que eu consigo me lembrar agora é uma desfeita e foi a única vez que eu tive, assim, um desagravo com alguém ali, então não cabe suscitar agora, mas Talvez tem um quadro chamado Perrengue Chique. Você vai contar alguma alguma história que você fala assim: "Meu, o que aconteceu com você?" Pode ser no café ou pode ser de uma outra história, mas acho que você tem alguns inusitados. eu lembro de uma história que você contou de alguém que não gostou que você falou, ficou conversando, depois foi a única Ah, avaliação negativa do Google.
que ele falou que que rendeu muitas risadas. foi. Ele queria imprimir, É, então, o cara falou mesmo. é um rabugento, enfim. A esposa dele estava interessadíssima lá nos cafés, entender o que que era o café especial e o processo de extração que eu estava fazendo, e ele rabugento. Reclamou de absolutamente tudo, reclamou da cobertura da mesa. Essa mesa é de cupim preto, não dá para ver se está suja ou limpa. O pão de queijo é borrachento e o café é ruim e o preço muito caro. Nossa. Reclamou de absolutamente tudo. Uma pessoa bem humorada. E a mulher Depois que dele eu fui também super curtiu. curtindo, só queria sair, curtir, tomar um café, achou um lugar legal. E aí eu descobri, conversando com a Ana Silva, que a avaliação dele dos outros estabelecimentos era muito pior. Então, dentre as avaliações, a minha estava até que bem cotada, assim, as 2 estrelas. O hobby dele é fazer críticas. É uma pessoa mal-humorada. Entendi. Vira a nossa diversão. E para começar mesmo a nossa introdução no nosso assunto, vamos começar pela parte de você ser professor. Conta pra gente, pro pessoal de casa, você era professor do quê? Como que começou aí a sua história, primeiro nessa primeira etapa da jornada? Ó, eu me formei na ainda chamava ET, não era ETEC, né, sou velho. Me formei na ET e, ao mesmo tempo, eu fiz Senai, e eu fiz o curso de cerâmica. E fui trabalhar na Posani, que era uma empresa de porcelana, de material cerâmico. E eu não via sentido naquilo. Eu achava, sei lá, ter uma carreira na cerâmica, falar: "Eu fiz 1 milhão de xícaras", ia ser uma vida desperdiçada, né, inútil. É uma tremenda inutilidade. Hoje nem tanto com a cafeteria, mas enfim, é uma tremenda inutilidade. Eu queria alguma coisa que desse mais sentido, que me colocasse assim como alguém que tem um propósito em relação à humanidade. Pode ser presunçoso, mas eu era jovem, a presunção Tá dentro do pacote da chuva. é cabível. E aí eu achei que ser professor seria uma boa ideia. E aí eu fui me formar em ciências sociais, fui cursar ciências sociais, formado. O diploma me gabaritava para ser professor de sociologia, mas acho que em todas as instituições que eu trabalhei na minha vida, eu dei mais aulas de geografia do que propriamente de sociologia. Você dava aula para ensino fundamental ou era ensino médio? Já dei aula de sexto ao nono, já dei aula para o ensino médio, já dei aula para a terceira idade, para ensino superior, já fiz um pouquinho de tudo. Acho que Dos 11 aos esse 80, ambiente de sala de aula, de dar aula, é algo muito assim, por mais que muitas pessoas reclamam, né? Tem muitos profissionais que não amam a profissão, eu acho que deve dar uma certa satisfação, assim, um orgulho. Você ter um contato ali direto com pessoas que estão se formando seres humanos, né? Então, eu acho a profissão de professor muito bonita, porque você participa de uma etapa que é aquela fase que o aluno ele está procurando uma referência. Se você consegue ser referência desse cara, às vezes ele não tem referência em casa, né? Você consegue ser referência dele. Cara, você está moldando o ser humano. É um papel muito importante na sociedade e também que deve dar muito orgulho, né? Tipo, deve ter várias histórias de alunos que depois até que se formou, você viu, nossa, virou isso, né? Conta pra gente um exemplo. vou falar de maneira genérica, assim. Trabalho com o sexto ano, por exemplo, ele é um trabalho que você constrói pelo afetivo. Que assim, é uma criança saindo de um momento de transição dentro da vida escolar, né? Recebendo agora informação de trocentos professores que são especialistas nas suas áreas. Se você não for capaz de acolher com afetividade, lascou, né? Você perdeu essa criança. Aí você vira aquele professor chato, rabugento, que exige tarefa e cumpre calendário e cumpre conteúdo. E eu sempre procurei ser esse professor meio paizão, assim, né? Acolhedor, afetivo, e conseguia me tornar referência muitas das vezes, grande parte das vezes, né? Não em todas, porque fazia esse papel de ser assim, aquele que acolhe, que ajuda, que auxilia, que está ao lado, que brinca. Se não for lúdico, por exemplo, como o sexto ano, esquece. Ou, por exemplo, é muito comum ouvir reclamação de professores que lecionam para adolescente. Que é o ensino médio, né? Ensino médio. Só que assim, se você for um professor que não respeita a inteligência e o repertório já adquirido, é óbvio que você não vai ser respeitado também. Então, é muito comum você ter esse embate em sala de aula. O Fundamental 2 seria mais uma coisa mais amorosa, mais paisão, e no caso você acha que no ensino médio teria que ser o quê? Mais respeito? Então,
Porque eu acho que nesse docente é complicado, né? Você ser muito. Não, não. Se você der espaço para entender o seguinte, ó, eu não sou o dono da sala de aula, que é uma presunção absurda, né? Eu sou o dono de todo o saber das ciências humanas. Eu sou o dono da sala de aula. Quem manda aqui sou eu. É uma presunção ridícula, né? Eu estou no controle. Não tá. Se você entender e trouxer para o centro, se for uma educação pedocêntrica mesmo, né? Você traz a criança para o centro da reflexão e se coloca como mediador de acesso ao conhecimento, você primeiro, quando está no ensino médio, sabe que aquele menino já vem com uma tarimba. Se você formou do sexto ao nono, você já deu um repertório para ele. E hoje, que você tem assim, ó, acesso a repertórios diversos de informação na internet, nas mídias sociais diversas, se você respeitar que ele tem esse conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser descartado, ele pode ser equivocado do ponto de vista científico, mas ele também pode ser moldado, ele pode ser refinado. Agregado, às vezes o menino já tem até uma noção de alguma coisa, mas pegou uma referência ruim. Você pode ser aquele mediador, a palavra que você usou, mediador, para poder ajudar ele. Ah, tá bom, você gostou dessa linha de pensamento, dessa ideia? Então, mas por que você está pensando assim, né? Desenvolve senso crítico, aí você transforma informação em conhecimento. Que informação a gente pode ter um bombardeio, que é o que a gente vive hoje, né? Sim. Mas transformar isso em um conhecimento, sedimentar esse conhecimento, fundamentar esse conhecimento, aí é papel do professor como mediador, não como dono da sala, nem como o senhor do saber, né? Eu tive poucos professores assim. Eu lembro que na época do ensino médio, eu tive um professor que, para mim, ele fez muita diferença, que ele era muito fora da casinha. Ele é político, bem conhecido na cidade, mas ele não, eu acredito que ele não ditava o posicionamento dele. Ele era professor de sociologia, eu adorava a aula dele. Ele trazia questionamentos. Eu lembro que uma vez ele colocou a sala num debate, ele começou dentro da matéria que a gente estava estudando. Aí tinha alguns temas, né, tipo, tanto legislativos, leis que já passaram e tal. Aí ele pegou e dividiu a sala, ó, é metade, não interessa a posição, metade é contra e metade é a favor. É a lição de casa, semana que vem vocês têm que debater. Não perguntar o que que eu acho, o que que meus pais acham, não, foi assim, vocês vão pesquisar. Aí ficou, mas foi tão divertido, porque a próprio o seu colega que estava contra a sua posição, você fala: "Cara, mas é bom esse argumento, eu acho que eu concordo", sabe. Mas você tinha que manter a pose ali. Mas foi tão legal, porque isso eu acho isso muito legal, de professores que fazem pensar. Então, desenvolve Question senso crítico e isso. autonomia. É, assim, a autonomia de pensamento você só tem se você tiver o senso crítico. E o senso crítico, ele não é dado pronto, né? Uhum. Pelo contrário, o mundo nos informa que a gente tem que seguir um certo parâmetro, que eu tenho que pensar de determinada maneira, que eu tenho que consumir de determinada maneira, que eu tenho que me vestir de determinada maneira. Senso crítico para a autonomia, se for uma pedagogia que foca na autonomia, ela deve estimular a pessoa a pensar por si mesma. E Sim. aí, muitas das vezes, o professor que se coloca como crítico, ele também assume o papel de formar o pensamento à minha imagem e semelhança, que é, mais uma vez, uma presunção sem renda. E Eu já assim, tive professor que rasgou minha redação, porque falou que o meu pensamento era bom. Aí você fica assim: "Tá, mas não é pra ensinar", tipo, acontece, né. Tem é muito importante, né, na sala de aula você saber o aluno que tem potencial para, sei lá, para falar, o outro para uma prova, para decorar, o outro para fazer alguma atividade em conjunto, né. Mas é difícil, eu admiro os professores que conseguem ser contra essa maré de que todos os professores só passam ali decoreba, mas é né, porque o modelo de educação é esse, né? O modelo fordista de educação, você coloca lá em fileiro, coluna, todo mundo alinhado, um vendo as costas do outro, todo não mundo tem com a ninguém mesma roupa. uniformizado, né? Todo mundo que tem que sair com o mesmo pensamento e a mesma lógica. É uma linha de produção, é o Fordismo, né? Então, assim, ó, estimular essa autonomia, estimular o senso crítico, se colocar contra a maré e contra o próprio modelo da instituição. E isso é muito complicado, porque, assim, ó, exige um esforço dobrado. Eu tenho que cumprir um cronograma de aula, eu tenho que cumprir uma meta de conteúdos a serem lecionados e fazer o jogo contrário àquilo que o sistema educacional exige. Então, assim, tem muitos professores que preferem a lógica formal e burocrática, entrega mais um produto na linha de produção, salário Passou a certinho. nota. Até a estupidez desse modelo, do que a gente chama de avaliação, né? Que, na verdade, é um instrumento de verificação. Quando eu dou uma prova escrita, ela é um instrumento de verificação. A avaliação é um processo.
Se ela é um processo global, ela começa no primeiro dia de aula e só pode terminar no último. Isso se eu estiver falando em um ano. Se eu estiver falando de uma formação continuada dessa criança, é só quando ele terminar todo o processo. Então, assim, ó, eu posso ter um instrumento de avaliação. E aquele que tem uma habilidade, uma inteligência, que não está focado na escrita, mas ele consegue se expressar oralmente muito bem, o que eu faço com ele? Para ele que ele é nota 5, nota 10 é só aquele que consegue reproduzir. Muitas das vezes reproduzir a minha ideia. É mais uma vez uma vaidade, né? Eu preciso ver no aluno o espelho de quem eu sou. Aí eu tiro dele o papel de um ser humano autônomo e passo a colocar nele o papel passivo de receptor. Paulo Freire chama isso de pedagogia bancária, né? Você deposita no aluno o conhecimento. Ele só tem o papel de absorver, absorver, absorver e na prova reproduzir a ideia que é a sua imagem e semelhança. Sim, nossa, é exatamente isso. Poxa, queria ter tido você como professor. Na época da escola eu tinha bastante dificuldade. Na verdade, sempre provas eu tive muita dificuldade. Na parte do ensino médio, eu lembro que eu não tirava mais que 5. E aí era a avaliação de 0 a 10 que eu consegui. Não tinha atenção nenhuma. Eu estava lendo assim. E aquelas que era de questão, eu lembro de fazer um problema e resolver. É isso. Aí as alternativas. Eu pensei. Aí eu ficava lá, que eu não sabia, eu sempre fui ruim de prova, mas eu sempre fui boa de apresentação de trabalho, então eu conseguia sempre ser uma aluna na média, passar na média, sem fechar com 6 matérias difíceis, porque a apresentação de trabalho eu apresentava bem, sempre consegui, em apresentação de grupo, trabalho em grupo, eu sempre conseguia, tipo, ser a líder, ainda que eu não era boa na matéria, mas sabe, delegar funções, ó, você vai fazer isso, fazer isso. E aí, na hora, eu apresentava, e então os professores, graças a Deus, que me davam uma nota boa nisso. Mas era o que compensava. Mas aí sempre, minha média sempre era aluna mediana, porque em prova nunca foi muito forte. Dentro daquele modelo formal, Nossa, até no Enem, quando eu fiz o Enem, eu fiquei com uma crise de ansiedade no Enem, porque quando a primeira pessoa entregou a prova, aí acabou pra mim. Eu falei assim, ixi, alguém já entregou. Meu Deus do céu, preciso terminar logo. Se eu ficar por último aqui, falaram que tem que ficar, assim, 2 alunos e um professor, você tem que ficar até o final. Começou a me dar. Aí eu já comecei, acabou a prova pra mim ali, comecei a chutar. Algumas que eu não sabia, já fiquei desesperada para poder ir embora. e a gente não ensina algo fundamental, né? Assim, treina para fazer o vestibular, treina para fazer o Enem. Muitas das vezes o Enem requer interpretação de texto. E a gente esquece de que o primeiro texto que se interpreta é o mundo. Ensinar a criança a interpretar o mundo já é fazer o primeiro processo da interpretação de texto, né? Verdade. Aí a gente parte de qual realidade para isso? Que é outra questão que, assim, ó, a educação institucionalmente não discute, né? Assim, ó, a partir de qual realidade eu extraio lá o pressuposto do meu trabalho? É a realidade do estudante? Porque se não for, não vai fazer sentido para ele. E aí você não ensina ele como interpretar o próprio mundo. Uhum. Você não ensina o operário, sei lá, um pedreiro que está alfabetizando enquanto adulto, você não ensina esse cara a partir de elementos que fazem parte do repertório da química. Uhum. Mas assim, calcular a área, esse cara não sabe. Já, de cabeça. Ele sabe um cálculo ali que você não tem forma que consiga Se computar. você for alfabetizar, começa com, sei lá, tijolo, pedra, né? Contextualização que ele já está acostumado. Que aí você garante o repertório e a possibilidade de interpretação do mundo. Esse é o primeiro texto que você aprende a exercer. E quando você decidiu, assim, encerrar a carreira, né, de professor? Acaba que não encerrou, né? Porque você montou um café que é totalmente cultural, tem várias pessoas que ficam lá conversando e ainda aprendendo com você. Eu mesma sempre, quando nossas conversas, eu aprendo mais. Não tive você como professor quando era adolescente, mas eu tenho mais ou menos agora. Eu acho que muitas pessoas. Como que foi, assim, essa virada de chave? Não, agora vou me aposentar da sala de aula e vou partir para um café. A decisão não é tão bonita assim, não. Na verdade, foi um choque da realidade salarial e pedagógica do Litoral Sul. Que assim, eu vinha de uma realidade, eu trabalhei no Liceu de Artes e Ofícios, que é um baita de um colégio no centrão de São Paulo, na Rua da Cantareira. Depois trabalhei no Salesiano Santa Terezinha, que é um baita de um colégio, metade do quarteirão. Colégio é particular, né? É, todas as instituições privadas. Aí trabalhei no Senac, na unidade de aclimação,
Senac, acho que dispensa a apresentação, né? Sim. E aí vim para o litoral. E caí numa E realidade de você veio para o escolas, litoral por quê? Por que você decidiu largar São Paulo? porque eu tinha um pequenininho que estava para nascer, e a possibilidade de criar, pelo menos na primeira infância, correndo na praia, me parecia muito mais interessante do que a possibilidade de criar esse menino dentro de um apartamento para sair, sei lá, uma vez no final de semana para ir ao Ibirapuera, né? Sei, é verdade. A qualidade de vida que consegue se ter aqui, né, em Itanhaém é muito maior, ainda que às vezes tenha uma diferença salarial, igual você falou, pelo menos para a parte de ser professor, é um baque, né? Mas o que proporciona a cidade, ser perto de tudo, da praia, o clima, né? Realmente, que ter criança faz diferença, né, nessa escolha. E eu fiz a escolha que foi me jogar, assim, do melhor colégio que eu trabalhei na minha vida, com a melhor proposta pedagógica, dessa de construção, da autonomia e tal, dos múltiplos conhecimentos, para uma realidade de escola pequenininha, com mentalidade pequenininha, com salário pequenininho, com condição pequenininha. Depois melhorou um pouquinho, mas ainda assim era um horizonte que pareceu sufocante demais. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, quando o Andrezinho tinha acabado de nascer, estava bebezinho, a Thaís, minha companheira, estava fazendo umas coisas assim. Ela trabalha como assessora de imprensa, mas por ter o André pequenininho, ela começou a oferecer algumas produções que ela fazia, brownie, cinnamon roll, queijadinha, etc., produtos que eu tenho até hoje no café. E pela segunda ou terceira vez que ela ofereceu para a antiga proprietária do Delícias da Vila, eu me lembro que eu estava no carro esperando ela entregar a encomenda. Ela voltou com o olho assim, meio arregalado, meio assustada. Eu com o Andrezinho, embalando, que estava dormindo no meu colo. Falou: ó, ela fez uma proposta de comprar o café e vender a nossa produção aqui. E eu falei: vamos, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Porque assim, sala de aula não vê mais perspectiva. Uma oportunidade que apareceu na hora certa, você falou, olha, É, falar, então vamos largar tudo ali e dar uma guinada ali, vira o caminho. você fez gastronomia no Senai? Você falou uma vez, né? Isso, ó, Mas eu fui aluno no Senac Aclimação, em alguns cursos, e depois fui professor em uma área nada a ver, né? Que o forte deles ali naquela unidade é nas hospitalidades e focado na gastronomia. Eu fiz a formação básica em gastronomia, depois fiz uma especialização em tortas e quiches, e aí depois fiz o curso de barista. isso tudo sendo professor, tipo, por hobby. Professor, por hobby. Que legal. Então, você nem imaginava que um dia isso. Sei lá, 10 anos depois ou mais, eu viria a usar aqueles conhecimentos profissionalmente. Que legal. Isso é bem, bem interessante. Eu não sabia disso, aposto que também ninguém sabia. E aí, no caso, quando apareceu a oportunidade de abrir o café, foi há 2 anos atrás, né? 2 anos. 2 anos atrás. Exatamente 2 anos É, atrás. Delícias da Vila faz aniversário que dia? É um mês, né? Acho que 19 ou 20 De dezembro. de dezembro. Que eu lembro quando você abriu o café, foi bem no final do ano. Ele pegou bem no dezembrão. Bem na temporada, É. completamente perdido de como fazer o atendimento. A única coisa que eu lembrava, eu falei assim, será que eu vou lembrar 10 anos depois de como que opera essa máquina, como é que regula esse moinho? Parece que a informação foi... E Cara, todos os produtos do Delícias da Vila são artesanais, né? São tudo fabricação de vocês. De você e da Thaís. quase todos. Quase todos. Pão de queijo não. Eu compro, eu acho que eu tenho a melhor qualidade, que é muito trabalho. Uhum. Seria agregar mais um trabalho, mais um processo produtivo que eu não dou conta. Mas de restante, pensando aqui, mesmo aqueles que não são da nossa produção também são artesanais. Sim. A gente estava conversando antes do programa sobre fortalecer os comércios locais, né? Essa ideia de, você faz, mas vamos, eu compro aqui, vende aqui, né? Conta um pouco como que você tem esse ideal de vida. Eu acho que conecta muito com a sua trajetória, porque ainda que você hoje tem uma profissão diferente do que quando você iniciou a sua carreira, eu acho que as duas são muito conectadas, né? Porque você continua ainda num papel de aprender, de ensinar, de se conectar com pessoas,
e tem essa ideia de transformar, né, as pessoas ao redor, o lugar, essa ideia de ser diferente. E realmente, dentre de todas as cafeterias que já teve aqui, que tem aqui, é uma ideologia diferente, é um movimento diferente. Conta um pouco sobre o que você acredita, sobre o que a gente estava conversando antes de gravar, que a gente chegou um pouco mais. Você ia fazer a pauta bomba, que era contar da trajetória punk, né? É, Então já adianto isso, já adianto isso. isso, verdade, faltou essa. Gente, muita gente não sabe, mas o André ele já foi punk, Não, é isso aí. ele já tocou em banda por 10 anos, né? De rock. Tava falando lá os nomes das bandas de rock lá, era um mais cabuloso que o outro, os nomes. Mas é verdade, essa aí é uma boa conexão. O que o André professor, o André punk e o André barista têm em comum, que você acha que engloba esse seu ideal? A nota de esclarecimento: não fui, eu sou, seguirei sempre, morrerei sendo punk. Porque, afinal de contas, é uma questão de estética, visual, né? Tem um moicano, né? Mas talvez muito mais de ideologia do que qualquer outra coisa. E parte da ideologia punk passa pelo faça você mesmo, né? Do it yourself. Que é a ideia de que eu não preciso de ninguém para organizar um show, por exemplo. Eu não preciso de ninguém para ter uma banda. Eu não preciso de ninguém para fazer porcaria nenhuma. Eu não dependo do Estado, por exemplo, que grande parte da ideologia punk passa pela anarquia, pela acracia, né? Eu não dependo do Estado me dever nada ou exigir nada do Estado se eu posso fazer com autonomia. E aí a questão da sala de aula, da pedagogia da autonomia, nasce da minha mentalidade, da minha ideologia punk, né? A outra coisa que está vinculada ao faça você mesmo e autonomia é a ideia de que se eu fomentar as pessoas em rede no mercado local, por exemplo, eu consigo um fortalecimento. Fosse no punk, eu falaria assim, um fortalecimento da cena. Então, são as bandas que trabalham como cooperativas, que se ajudam nas organizações de eventos, são os músicos das bandas, que têm os selos que lançam os discos, eu também já lancei um monte de disco, de um monte de banda, do Brasil e de fora, já tive disco lançado por selo do Brasil e selo de fora, então você acaba atuando em rede, em um modelo de cooperação, que constitui em reda, assim, no faça você mesmo, essa autonomia. E aí no café, naturalmente, as coisas foram assim, porque sendo uma produção que ela é toda artesanal, eu fui encontrando as pessoas que também fazem a produção artesanal. Então, assim, ao invés de eu ter um pão industrializado, melhor que eu tenha a produção da Neia, que é uma padeira local, que faz um pão de excelente qualidade, que tem a ver com a minha ideia de um produto natural, de um pão de fermentação natural, de longa fermentação. É mais interessante que eu tenha, ao invés do chocolate X de linha, que eu poderia comprar num grande distribuidor, que eu tenha chocolate da Natália, da Choco Bahia, que pensa a mesma maneira, talvez não da mesma origem, né? A mesma maneira, pensa assim, ó, eu vou comprar o cacau plantado em Peruíbe e processar artesanalmente para fazer a distribuição local e fomentar os produtores de cacau Depois em vai para o Peruíbe. café, é tudo. Realmente, cria-se uma comunidade, um fortalecimento de comércios locais. E eu acredito que esse pensamento ele só tende a crescer. Porque no momento que, ainda que eu não tenha o mesmo pensamento que você, mas eu, como uma produtora de uma comida, alguma coisa, eu me sinto, poxa, fui prestigiada por um colega de trabalho ali, de um outro do mesmo segmento. Ele não é meu concorrente, cara, ele vou também deixar. Eu acho que a gente acaba criando ali sei lá, uma carga de energia, assim, tipo, eu passo para você, você fala, pô, legal, também vou fazer, e também vou fazer. E aí cria-se ali meio que, sem ser diretamente, mas um pensamento coletivo. E essas trocas fortalecem a economia local, né? Sim, com Em certeza. parceria com a Narval. A Da mentalidade, a sorveteria. mentalidade da Thaís, da Narval, é a mesma. É buscar, assim, quem são os produtores locais. Aí, por exemplo, os orgânicos e agroflorestais, eu compro do coletivo Morro das Panelas, que outro dia conversando com ela, acho que fui eu que indiquei para ela também. É um coletivo de produtores agrícolas de Peruíbe. Então, a Sim, gente conecta essas pessoas e conecta esses produtores que fortalecem um ao outro. sim, isso é muito legal. E agora,
a gente já está caminhando para o final. Conta pra gente um perrengue chique, uma história assim que você viveu agora assim, nessa nessa transição que você teve no café. Porque eu acho que uma das coisas que muita gente não sabe ou nem acompanhou é que o café era totalmente diferente. Lembra? Quando ele se iniciou, quando não era a sua gestão. Era uma outra linha de não era não estou criticando, mas era diferente. Essa transição das pessoas entenderem que você não era a outra pessoa, que você não montava naquele houve muitas histórias. É, E hoje em dia a gente dá risada, muitas histórias cômicas, né. Sem ser essa que você contou do cara crítico, né, mas teve, até as pessoas entenderem o seu lugar, que eu acho muito pouco tempo, 2 anos, dentro do que hoje você já está estabelecido, como referência de cultura. Existem vários movimentos, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que é algo do Estado, que beneficia artistas. Quantos que teve no café? ó, Umas 4, não foi? De gente que artista, que foi beneficiado pela lei lá do Paulo Gustavo e que escolheu o local para, a apresentação, não sei, o lançamento do livro, escolheu no café. Quantos que já foram? sabe que tem um negócio muito louco? Porque assim, é natural para mim estar envolvido com a produção cultural. Uhum, Então, assim, muita gente estranha até, às vezes, a minha abordagem, que é assim, chega, eu tenho uma proposta, vamos. Depois a gente vê como é que faz, mas vamos. Queria exibir o meu filme, o Prelúdio, que foi exibido aqui, filme local, né? Filme de terror local. Ganhou, se eu não me engano, Aldir Blanc ou Paulo Gustavo, uma das duas. E aí eu fiz a proposta, vamos exibir lá. Não tem um custo. E as pessoas até assustam com isso, assim, eu não vou cobrar, não vou locar o espaço para você. Eu quero que a sua atividade seja desenvolvida e se eu tiver que lucrar alguma coisa, vai ser em cima do meu trabalho, não da exploração da sua produção, né? E as pessoas às vezes estranham, assim, sim. muita gente já ganhou Aldir Blanc, Paulo Gustavo, ah, PROAC e coloca no roteiro, como um dos espaços culturais da cidade, sabendo dessa prerrogativa que eu tenho. Todo mundo é bem-vindo, a gente se organiza no que for possível, cinema, pintura, fotografia, que quer que seja, Sim. música, poesia, e a gente se organiza para Realmente fazer. está bem estabelecido, né, eu acredito que dentro do público tem um público diverso que circula no café, mas acaba que sendo ali um nicho, né. Mas quando teve essa transição, qual seria, assim, a dificuldade que você mais teve para poder hoje você está estabelecido, mas porque foi totalmente contrário do que os outros cafés oferecem aqui. Eu acho que assim, a principal perrengue de transição foi assim, havia um público de uma mentalidade mais conservadora ali, que ia para o chazinho da tarde com um bolinho e talvez para alguma discussão política mais, sei lá, fanatizada, talvez, uma coisa assim. Não estou dizendo que eu não seja fanatizado, posso ter uma percepção muito errada Uhum. sobre o meu próprio pensamento. E aí foi um pessoal que deu um choque, assim, teve um estranhamento, né? Assim, em geral, quem está envolvido com cultura tem um pensamento mais progressista, né? Tem Uhum. um pensamento, às vezes, mais transgressor. E eu não tive nenhum receio, assim, de expor que o meu pensamento é mais progressista mesmo. O meu pensamento, em muito, é mais transgressor e não tolera determinadas coisas. Talvez os dois perrengues que eu passei lá de verdade, um foi um caso de um comentário transfóbico que, assim, inaceitável para mim, né? Deveria ser para todo mundo, até porque é crime, né? E o outro um comentário racista, que além de inaceitável para mim, obviamente, também é um crime. E assim, ó, a única coisa que eu não aceito ali é o cometimento de crime. Dentro do meu estabelecimento não vai se cometer um crime, né? Uhum. Então, E assim, aí você teve que se posicionar. me posicionar com a elegância de um punk, né? Botar para correr. Mas, assim, eu acho que foram os únicos perrengues, assim. Que de resto, eu tenho um público que o pessoal fala é difícil trabalhar com público. Eu não vejo essa dificuldade, não. Do mesmo jeito que eu não vejo dificuldade de trabalhar com adolescente, eu acho, aliás, gostoso de trabalhar, porque essa possibilidade de moldar, né,
um ser humano em formação, dar referências para o ser humano em formação, também não vejo dificuldade de trabalhar com público. Eu acho que o que falta talvez nas pessoas seja diálogo, a capacidade de dialogar, De lidar ouvir. com, lidar com o contraditório, saber que talvez as suas certezas, as suas verdades, as suas convicções possam estar ligeiramente equivocadas, ou que eu posso discordar. Tudo E bem mudar ainda de assim, ideia, né? ou que eu posso discordar das suas ideias. E mesmo assim E ser respeitado. exatamente, Isso é certo. exatamente. E para finalizar o episódio de hoje, fala para o pessoal de casa, pode ser para mim ou direto para a câmera do pessoal de casa, um conselho que você daria, pra- baseado na sua experiência, no seu ideal de vida. Qual seria o conselho que você daria, talvez para alguém que está pensando em abrir o próprio comércio, ou alguém que tem tido dificuldade de atendimento público? Não sei, pode ser uma frase, sabe uma frase final, assim, um conselho para encerrar o programa? Conselho está desde o começo do programa, então. Não espere nunca nada de ninguém. Faça você mesmo. Isso aí, É isso. gostei. Muito bom. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Obrigada, André, por ter vindo aqui no programa. E assistam os próximos episódios, os episódios passados também. Quero agradecer também a todos os colaboradores. O André é um dos colaboradores do Delícia da Beleza, deve ter visto durante o programa. Ana Silva, Agnara Cosméticos, Cheiro do Vento, Casa Joy. Muito obrigada a todos os colaboradores e também as pessoas que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!